Vamos abrir a Bíblia para Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do 41. Lucas 2. Diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e passando a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado nos meios dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse ministério é um ministério muito bonito e muito fundamental da nossa igreja. Nós, no Dia das Crianças, nós tiramos esse dia do culto para poder falar o Evangelho às crianças de uma forma mais lúdica, porque esse ministério alcança muitas vidas. Acreditem vocês ou não, eu já tive esse tamanho. E eu já fiz parte desse ministério também. Minha mãe me levava para a salinha. Eu não gostava de ir para a salinha. Eu me lembro, já falei isso uma vez, eu me lembro que quando eu era pequeno tinha um trenzinho desenhado nessa parede aqui do lado aqui, que conduz até na época não era CRI com CRI, né? Na época era Ministério Infantil. Eu tinha um horror daquele trenzinho, porque eu sabia que minha mãe estava me levando para a salinha e eu não gostava. Aí quando eu passava o trauma do trenzinho, eu dava de cara com aquela lixeira de palhaço. Tá até hoje ali. Até hoje eu passo meio torto ali, dou mole porque não gosto de palhaço. Mas a minha mãe me levava e era muito bom, porque eu podia ouvir, eu tinha a oportunidade de ouvir as histórias da Bíblia na minha linguagem. Daí a importância da gente falar às crianças na linguagem delas. E Jesus também foi criança. Jesus não nasceu adulto. Jesus, ele foi criança, ele aprendeu. Uma vez ele se perdeu dos seus pais, conforme o texto que nós lemos aqui. E eu vou contar uma situação para vocês, uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez a minha mãe me perdeu também. Minha mãe me perdeu no shopping. Devia ter uns 5 anos mais ou menos. Minha mãe me perdeu. Cadê ela? Perdeu. Não adianta fazer assim, não, perdeu. Minha mãe me perdeu no shopping. No Hiper Shopping ali do Alto da Serra, né? Na época só tinha ele. E assim, foi uma situação muito engraçada, porque ela parou para falar no telefone, eu não sei até hoje o que deu na minha cabeça. Eu saí e continuei andando, não sei se eu não vi que ela tinha parado, eu simplesmente continuei andando. E aí ela ficou desesperada me procurando. E aí eu já estava lá na porta do shopping chorando, porque eu tinha me perdido da minha mãe, óbvio, eu era uma criança de 5 anos. E aí ela começou a me procurar desesperadamente. Na época não tinha celular, né? Então, de alguma forma, me acharam na rua, contactaram meu pai. A gente mora ali perto do Hiper Shopping, né? Então eu estava bem próximo de casa. Meu pai foi lá, me buscou, me levou para casa, ainda me parou na locadora para alugar um filme. E minha mãe desesperada me procurando, e meu pai tranquilão lá comigo, andando pela rua, me levou para casa. Daqui a pouco chega minha mãe desesperada em casa, chorando: Márcio, perdi o Lucas. Aí meu pai: vai lá ver no quarto lá. Aí deu aquele... situação que pode acontecer com qualquer um, né? Isso aconteceu com Jesus. Maria e José perderam Jesus. Era o costume dos judeus irem até Jerusalém, e aí lá eles celebravam a festa da Páscoa, e aí na volta eles iam, né, com caravanas,
várias pessoas viajando juntos. Na ocasião da volta, eles olharam e se deram conta de que Jesus não estava com eles. Porque as mulheres iam numa comitiva na frente, os homens iam atrás, né? Provavelmente José pensou que Jesus estava com Maria, Maria pensou que Jesus estava com José. No final do dia, quando se reuniram, eles viram que Jesus não estava com mais ninguém. E aí bateu o desespero. Voltaram para Jerusalém e começaram a procurar entre a casa de parentes, entre conhecidos. Nessa época Jerusalém ficava lotada, porque as pessoas, como iam, não tinha lugar para todo mundo, então eles faziam acampamentos ao redor da cidade. Eles começaram a procurar Jesus em todo lugar e não o achavam, até que decidiram ir ao templo. O texto diz que 3 dias depois eles foram ao templo e Jesus estava lá, ouvindo dos doutores da lei, e eles ficavam admirados. O que nós podemos aprender desse texto? A cidade estava cheia de peregrinos e acampamentos. Perder uma criança nesse contexto era uma coisa gravíssima. Perder uma criança nessa época, no meio de tanta gente, poderia significar que ela teria morrido. Mas quando eles voltam para Jerusalém, depois de 3 dias procurando Jesus, eles encontram Jesus vivo no meio do templo, no meio dos doutores da lei. Quantas vezes nós também buscamos Jesus nos lugares errados? Quantas vezes nós perdemos tempo procurando Jesus em um lugar onde Ele não está? Quantas vezes nós buscamos Jesus entre as multidões, entre as opiniões dos outros, mas nós não nos dobramos os nossos joelhos, oramos e oramos, lendo a palavra, nós encontramos Jesus. Quantas vezes nós perdemos tempo procurando Jesus em qualquer outro lugar que não na casa do Pai, na palavra, na oração? Depois de 3 dias eles encontram Jesus no templo, vivo. Aqui tem uma prefiguração da ressurreição. Eles procuraram Jesus, Jesus tinha sumido por 3 dias e ao final do 3º dia eles encontram Jesus no templo vivo. Mais tarde, Jesus passaria também 3 dias sumidos, morto, e ao final do 3º dia ressuscitaria. Mas a segunda lição que eu queria trazer para os irmãos, a primeira sendo onde encontrar Jesus, a segunda, Jesus obedecia a seus pais. Aí eu quero falar direto para as crianças agora. Jesus obedecia o papai e a mamãe. Olha só o texto que nós lemos, versículo 51. E desceu com eles para Jerusalém e lhes era submisso. Jesus obedecia ao papai e à mamãe. Jesus obedecia a seus pais. Mesmo ele sabendo que ele era filho de Deus, porque quando ele vai ao templo, eles perguntam, mas por que você fez isso? Ele falou, eu estou na casa do meu pai. Ele já sabia que ele era filho de Deus. Ele já tinha esse nível de consciência. Mas mesmo assim ele permaneceu submisso a Maria e José, porque ele era totalmente homem e totalmente Deus, e ainda assim a obediência dele aos seus pais fazia parte do cumprimento da lei. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Ele estava cumprindo a lei ao obedecer os seus pais. Quem ama a Deus verdadeiramente obedece a Ele, mesmo nas coisas mais simples, em casa, aos pais, na igreja, na vida de uma forma geral. E Jesus, desde criança, ele já vivia nessa obediência. E essa obediência o levou até a cruz. E graças a Deus porque ele obedeceu. Porque se ele não tivesse obedecido, todos nós teríamos perecido. Foi a obediência de Jesus que apagou a nossa desobediência. A obediência de Cristo nos salvou da nossa desobediência. E por fim, a terceira lição que eu queria compartilhar com os irmãos, e aí falando mais diretamente aos pais que estão aqui, que trouxeram as suas crianças. O texto diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça. Crescer é um processo equilibrado. Você precisa crescer em sabedoria, em estatura e graça. Tem gente que só quer crescer na estatura, só fica grande, o cara continua sendo um crianção. Tem gente que só quer crescer no intelecto, mas não busca uma vida espiritual, um relacionamento com Deus. Detém muito conhecimento de Bíblia teórico, mas não tem uma vida devocional.
E tem gente que só quer crescer em vida espiritual, em relacionamento, e se esquece de abrir a Bíblia e ler. A Bíblia é a plena revelação de Deus para os homens em linguagem humana. A única forma de nós conhecermos a Deus é através das Escrituras. Tem gente que só quer crescer em estatura. Tem gente que só quer crescer em intelecto, sabedoria. Tem gente que só quer crescer em graça, em relacionamento. O problema é que crescimento é equilibrado. Nós temos que crescer em todas as nossas áreas. Tem gente que só tem tamanho. Tem gente que só tem conhecimento. Tem gente que só tem espiritualidade. Quando o texto diz que Jesus crescia em estatura, em conhecimento e em graça, é equilibrado. O modelo de Jesus de crescimento é um modelo integral. E aí o desafio aos pais, já encerrando: se Jesus precisou crescer, você também precisa crescer. Eu também preciso crescer. Nós precisamos crescer. Crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, crescer profissionalmente também, por que não? Mas crescer também em caráter, crescer em fé. Pais que estão aqui, que trouxeram as suas crianças, primeiro cresçam vocês, para que aprendam o caminho de um crescimento saudável e passem isso para os filhos de vocês. Somente dessa forma, seus filhos serão adultos saudáveis. E não terceirizem a educação dos filhos de vocês para a igreja, para a escola. A educação dos filhos de vocês é responsabilidade de vocês. Filhos são herança do Senhor. Deus deu essa oportunidade a vocês. Cresçam primeiro para trazer crescimento saudável aos seus filhos, para que eles cresçam em fé, para que eles cresçam em maturidade, assim como Jesus cresceu em estatura, em graça e em sabedoria. É responsabilidade de vocês conduzir a educação dos filhos de vocês. Não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade da escola, é responsabilidade de vocês. Crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, em caráter e em fé. Jesus foi criança como eu, como você. Ele aprendeu, ele obedeceu, ele cresceu. Ele não nasceu grande. Jesus, ele precisou crescer. Ele se fez pequeno para poder nos ensinar a aprender e a crescer também. Que cada um de nós possamos aprender, crescer. Aprender também aonde encontrá-lo, porque muitas vezes nós perdemos muito tempo procurando Jesus em lugares errados. Obedecê-lo. E aí eu digo, se você que está aqui hoje, por acaso perdeu Jesus em algum lugar, volte para Jerusalém do seu coração. Certamente você vai encontrá-lo na casa do Pai, no centro da vontade de Deus. A única forma de nós sermos adultos saudáveis e dessa forma ensinar crianças a serem crianças saudáveis é tendo Jesus como centro da nossa vida. A única forma do seu filho ser alguém abençoado é se você se colocar na posição de: eu vou ensinar o meu filho os caminhos do Senhor. Não terceirize isso. É responsabilidade sua. Dessa forma, seu filho vai crescer em estatura, em sabedoria e em graça.